Fala, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Messias Mendes e esse é um vídeo sobre resiliência. Bom, para início de conversa, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de enfrentar e superar adversidades. E todos nós, como seres humanos, nós enfrentamos continuamente e frequentemente adversidades, sejam elas de pouca, média ou grande importância. Independentemente se a gente aceita ou não essa realidade, isso é um fato incontestável. No mundo teremos aflições. O próprio Jesus disse isso. E qual a importância da resiliência nesse caso? No mundo que nós estamos vivendo, não é a pessoa que tem a melhor formação, não é a pessoa mais inteligente, não é a pessoa mais preparada psicologicamente que se desenvolve. Pode parecer louco, mas é a realidade que a maioria dos professores, coaches, da maioria dos estudos que eu tenho visto e tenho aprendido com esses grandes homens, né? Eles têm falado, não é a pessoa com maior capacidade cognitiva que consegue resolver e se sobrepor na maioria das pessoas e na sociedade. Loucura. A pessoa que consegue superar qualquer outro indivíduo é aquela que tem mais inteligência emocional. É a pessoa que mais sabe lidar com as suas emoções, que sabe lidar consigo mesmo. E é por esse motivo que a resiliência tem um papel crucial na nossa vida. Porque a pessoa resiliente é aquela que analisa o problema e resolve o problema, mas que também sabe o problema que ela pode resolver e o problema que ela não pode resolver e o problema que ela não deve, porque existem esses três parâmetros: os problemas que eu posso resolver, os problemas que eu não posso resolver e os problemas que eu não quero e eu não vou resolver. Entenda? Dessa forma, nós podemos separar três tipos de problema que eu coloquei aqui, três fases, né, de problemas que nós podemos listar aqui. A primeira delas é o problema a curto prazo. Bom, o problema a curto prazo são os problemas que nós podemos resolver no aqui e no agora. Problemas que muitas das vezes são básicos, são cotidianos, mas que têm tamanha importância na nossa vida. Porque a falta da resolução desses problemas resulta numa vida paralisada, uma vida míope, uma vida fracassada. Por quê? Exemplo. Toda a nossa vida, ela está constituída a partir dos nossos hábitos, como eu falei no último vídeo. Se você não viu, corre lá para ver e depois volta aqui para a gente continuar a conversa. Que fala sobre isso, que nós devemos nos habituar a fazer determinadas coisas e os nossos hábitos revelam o nosso caráter. Então, quando nós olhamos para determinadas situações, exemplo, você chega na casa de uma pessoa, a casa da pessoa está mal varrida, a casa da pessoa está suja, a casa da pessoa não está muito organizada, automaticamente você já consegue ter essa mentalidade de que a mente dessa pessoa, que a vida dessa pessoa está desorganizada completamente. Porque aquilo que nós fazemos no mundo externo nada mais é do que um reflexo do nosso mundo interno. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque existem esses três tipos de problemas. O problema a curto prazo, que precisa ser resolvido no aqui e agora. Existe um problema a médio prazo, que é aqueles que a gente pode se programar. E existem os problemas a longo prazo, que são problemas que geralmente nunca vão acontecer e que só estão na nossa cabeça. Bom, entendendo isso, que problemas a curto, médio e longo prazo, eles podem ou não existir, nós podemos e devemos pensar no aqui e no agora. Por que aqui e agora? Eu estava vendo um podcast do Joel J. E o Joel J estava conversando, se eu não me engano, foi com o Paulo Vieira, ou o Paulo Vieira estava entrevistando o Guto Galamba, uma coisa assim. E ele estava falando sobre isso, que a pessoa que tem essa capacidade de gerir as emoções, essa pessoa se desenvolve. É simples, vai na Bíblia. Começa a analisar todos os grandes homens da Bíblia. Todos eles conseguiam lidar debaixo de grande pressão. Eles conseguiam fazer o que outras pessoas não conseguiam fazer sob pressão. E quanto mais esses homens eram capacitados, quanto mais esses homens desenvolviam essa habilidade emocional de gerir as coisas que estão acontecendo, filtrar e dar um novo significado, essas pessoas eram colocadas em lugares e patamares muito altos. Você pode puxar qualquer homem na Bíblia que fez grande revolução. Esse cara, ele sabia lidar sob pressão.
quando nós olhamos para a sociedade, a gente vê a necessidade e a falta disso, de pessoas que sabem lidar sob pressão. E a resiliência, ela tem esse papel fundamental, porque quando eu enxergo, eu primeiro visualizo o problema e eu tenho esses 3 parâmetros. Esse problema é meu? Não. Esse problema é de outra pessoa? É. Show. Esse problema eu consigo resolver? Eu devo resolver? Eu vou resolver? E por que eu estou falando isso? Para a gente entrar nos outros tipos de problemas que estão aqui. Que são, o primeiro, problemas alheios. O segundo, existencial. E o terceiro, que é o problema de passado e futuro. Os alheios, você precisa atentar para uma coisa muito importante que foi o Ninja que disse no podcast do Joel J. Ele falou, cara, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Eu não tenho a capacidade de mudar você. Você não tem a capacidade de me mudar. Eu decido mudar a partir das coisas que eu vi e que eu decidi. Só que eu não tenho poder de mudar você. Talvez você já tenha visto pessoas que ficam reclamando da vida, que falam que a vida é difícil, que falam que a vida é uma droga, que falam que a vida nunca dá certo, que tudo está desandando. Mas você vai olhar para essa pessoa e você vai começar a perceber que existe um orgulho nessa pessoa. Existem pessoas que sentem orgulho de passar pela desgraça, sabia? Existem pessoas que sentem orgulho de estar numa situação difícil. Porque todo mundo vai olhar pra ela como coitadinha, como coitadinho. Oh, meu Deus, tadinho do bichinho. Olha lá como que tá, como o Paulo Vieira costuma dizer, né? Mas não, cara. Nós não fomos criados para fugir diante do problema. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem, a coragem verdadeira é você saber lidar mesmo com medo. É você reagir mesmo com medo. Vai com medo, meu parceiro. E é nesse ponto que nós precisamos atentar. Porque os problemas alheios você não resolve. A única forma que você tem de mudar algo ou alguém ao seu redor é você mudando a si mesmo. Se o teu exemplo não for suficiente, capaz suficiente de mudar, de fazer essa pessoa atentar para a vida dela e falar assim, cara, eu preciso mudar. Nada que você fizer, nada que você falar vai mudar. Nada que você fizer, nada que você falar vai adiantar. Porque parte de uma decisão pessoal da pessoa. E agora nós vamos para o segundo tipo de problema, né? Que são os problemas existenciais. Geralmente problemas existenciais estão na seguinte frase, quem eu sou? Geralmente quando essas pessoas elas têm esses problemas existenciais, nessas crises existenciais como eu já tive, elas estão, é o próprio ser dela, o corpo dela, né? A mente dela, a alma dela, está fazendo ela olhar, ela enxergar algo que precisa ser resolvido. Porque a origem, a raiz de todos os problemas está nessa palavra. Quem eu sou. Quando eu não tenho uma visão clara de quem eu sou, eu não consigo ter uma visão clara do mundo ao meu redor. E eu poderia encerrar esse vídeo por aqui mesmo, fazendo a seguinte pergunta. Você sabe quem você é? Não estou perguntando o que você faz e nem o que você tem. Porque existem pessoas que, por não saber quem elas são, elas tentam se valer pelo que elas fazem e pelo que elas têm. Só que aquilo que você faz, um dia será esquecido. Aquilo que você tem, um dia vai se acabar. Mas quem você é permanece eternamente. Eternamente. E quando a gente tem essas crises existenciais, elas culminam nessa pergunta. Quem eu sou? Como assim? Sabe, a vida, a morte, que são poderes que a gente não controla. Vida e morte são poderes que nós não controlamos, porque antes de nós pensarmos em nascer, antes de nós cogitarmos a ideia de nascer, alguém já concebeu essa ideia e nos gerou. Você está aqui, você não é fruto do acaso. Não existe essa possibilidade. Você não é fruto do acaso. Mas para isso você precisa saber quem você é. E a resiliência, ela gira em torno disso, da identidade. Você precisa ter uma identidade. Você precisa saber quem você é. E até então, as minhas crises existenciais, elas vinham cada vez mais fortes porque eu não respondia isso. E hoje eu tenho a resposta. Quem eu sou não está limitado a simplesmente o que eu faço. Mas quem eu sou está limitado. Aquilo que está dentro de mim nunca vai poder sair de mim. São as coisas que eu me apropriei sobre minha vida
que eu falo, eu sou um cara verdadeiro, eu sou um cara honesto, eu sou um cara leal, eu sou um cara carismático, eu sou um cara comunicativo, participativo, eu sou um bom ouvinte, eu sou amigo. E você precisa se apropriar dessas coisas. Porque dentro da sua cabeça existem palavras que as pessoas lançaram sobre você. E o seu subconsciente tomou todas elas para si. Porque essa é a função do seu subconsciente. Tudo que você aceita conscientemente, o seu subconsciente coloca em prática. Então, esse é o segundo problema. Para fecharmos aqui, o terceiro tipo de problema é passado e futuro. Você já viu pessoas que ficam presas no passado? Essas pessoas são chamadas de depressivas. Ou no passado, ou naquilo que elas não conseguem fazer, ou aquilo que elas não fizeram, ou aquilo que não conseguiram fazer até agora. São chamadas de depressivas. Pessoas que ficam olhando para o futuro demais, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, são chamadas de pessoas ansiosas. E aqui eu vou abrir um parêntese que eu falei no último vídeo. A importância de você e eu enxergarmos isso. Cara, tanto o passado quanto o futuro não cabe a você. Não cabe a você. Mas existe uma coisa que Jesus ensinou, que na verdade a história ensinou, né, a partir da vida de Jesus, que independentemente se você crê em Jesus ou não, cara, uma coisa é certa, esse cara mudou toda uma era. Porque existe o antes de Cristo e existe o depois de Cristo. Então, se você crê ou não crê, meu parceiro, acredita, esse cara veio. E algo interessante que Jesus falou, algo interessante que Jesus deixou como legado, um legado implícito, né? Ele não precisou falar isso, mas que a história deixou antes de você vir, existiam diversas coisas. Só que depois de você vir, várias coisas ressignificaram. É isso que eu tô querendo dizer para você. Que o passado e o futuro estão intimamente determinados por aquilo que você faz no aqui e no agora. Mas Messias, e as coisas que eu fiz lá atrás? Ok, mas hoje elas se encerram. E daqui para frente é você quem vai escrever. Porque talvez você deu a caneta das decisões, das suas escolhas para outras pessoas lá atrás. Só que hoje você está tomando posse. Você está tomando de volta essa caneta. E você está reescrevendo a sua história. Porque é você quem decide para onde você vai. É você quem decide o que você vai fazer. Só uma coisa. Toma a decisão. E não culpa ninguém. Se responsabiliza. Foi você quem escolheu. E tenha isso em mente. Você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, assim como eu também faço. Mas você precisa desenvolver essa capacidade de enxergar o problema, entender, compreender o problema e resolver o problema. Porque é isso que vai te fazer estar em lugares onde outras pessoas não conseguiram estar. Alcançar coisas que outras pessoas não conseguiram. E mais do que isso, entender de forma profunda quem você é. Se esse vídeo fez sentido para você, eu deixo um desafio. Eu quero que você anote num caderninho a seguinte pergunta: quem eu sou? E responda. Até o próximo vídeo. Tamo junto.